Olá! Estamos iniciando este programa Negócios de Família, direto aqui da sede da TV Cidade em Farroupilha, na bela Serra do Rio Grande do Sul. O nosso convidado deste programa é um amigo empreendedor, também empresário familiar e que traz diversas soluções para empresas familiares, conhece muitos lugares do mundo, já viajou bastante por aí, é o administrador Cassiano Lan. Cassiano, seja muito bem-vindo aqui ao Negócios de Família. Prazer estar aqui, Rogério, muito obrigado pela oportunidade de conversar um pouquinho, né? A gente interagir um pouquinho e sem dúvida nenhuma vai ser um prazer a gente falar aí sobre as empresas, os negócios, né? Que a gente tem experiência. Cassiano, tu és um homem que atuou já em diferentes empresas de grande porte, resolveste em determinado momento da tua vida criar um negócio. Para ti, que passou por empresas familiares de grande porte aqui na Serra Gaúcha e que tem já o teu negócio, que é uma empresa que presta serviços e que traz soluções para empresas familiares também, como é que foi essa transformação de deixar de ser um intraempreendedor, que tu eras em empresas de grande porte, para ser um empresário focado justamente em apresentar soluções para outras empresas? Perfeito. Enfim, dentre as minhas experiências, né, uma delas, e a que eu tenho um carinho enorme, realmente foi um aprendizado muito bacana, foi no Grupo Randon, que é uma empresa de grande porte da nossa região, familiar, já super estruturada, né? Então lá, atuando e construindo a carreira que eu trabalhei durante o período de 7 anos na Randon, consegui desenvolver algumas habilidades e competências dentro do negócio, né? E dentre essas habilidades e competências eu tive a oportunidade de entender assim um pouquinho como que era o olho, né, do nosso patriarca lá, fundador, que é um exemplo aí para nós, onde como que ele conduzia a empresa dele, a gente ia aprendendo o que ele passava para os funcionários. A nossa missão enquanto funcionário, que ele sempre transmitia, olha, a gente tem que pensar, né, como se fosse dono da empresa, tem que trabalhar as metas, trabalhar os resultados. Então, é muito bacana esse processo para te aprender quando tu está dentro da empresa, né? Quando tu está construindo conhecimento. E eu acho que hoje, inclusive as empresas, elas procuram muito um profissional, um gestor, um funcionário que ele atue dentro do negócio como se ele realmente fosse dele, né? Pensando nas metas, pensando nos custos. Então, isso é uma política dessa organização o qual eu tive o privilégio de trabalhar. Que te ajudou a aprender a conduzir negócios. Muito, né? Então ali a gente exercitou essas práticas lá dentro, de centro de custo, de gestão orçamentária, de inovação, de tecnologia, né? Todo esse processo que quando tu sai, tu decide colocar o seu negócio, tu tem que continuar exercitando essas habilidades e competências, só que numa exponencial, né, N vezes maior para te poder ter o sucesso. No meu caso, eu direcionei no negócio Impacto Positivo no momento que eu saí da área de marketing de comercial, né, focada na gestão do cliente com o objetivo de ajudar esses empresários a gerir e organizar os seus negócios na parte de clientes. Então me conta um pouco dessa tua experiência já com a Impacto Positivo, depois eu quero explorar também um pouco o teu lado professor de graduação, pós-graduação. Nós estivemos juntos aí em Vale do Silício e em vários ambientes, mas comenta um pouco sobre a Impacto Positivo, que é uma empresa que presta serviços justamente de pesquisa, de relacionamento com o cliente, né? Explica um pouco o que é Impacto Positivo. A Impacto Positivo, ela é uma empresa focada na experiência do cliente, né? Então é uma empresa especializada em desenhar a jornada do consumidor, entender os insights e os sentimentos do consumidor, e para isso a gente utiliza algumas ferramentas, né? Como as pesquisas que a gente chama pesquisa de NPS, Net Promoter Score, que é uma pesquisa de satisfação, uma determinada técnica americana. A gente utiliza a pesquisa que a gente chama de Focus Group, né, que é uma pesquisa que tu avalia o sentimento do consumidor
em relação a determinado produto ou serviço, e nós utilizamos também uma técnica que é um pouquinho mais conhecida do público, que é o cliente oculto, né? Então, essas técnicas, na sua profundidade, com uma expertise bem bacana e profissional que a gente utiliza, inclusive com referências internacionais, a gente consegue usar essas técnicas, né, para assessorar empresas. E essas empresas normalmente são média, grande porte que a gente acaba atendendo, mas muitas com esse cunho também que veio de uma história construída, familiar, né, muito bacana, que a gente acaba vivenciando ali naquelas interações com esses empreendedores e essas grandes organizações. Aqui na Serra Gaúcha, claro, no mundo inteiro, a maior parte das empresas são empresas familiares. A gente tem dados que mais de 80% em nível mundial das empresas são familiares. Mas quando a gente está aqui nessa região tão rica, tão próspera que é a Serra Gaúcha, isso ainda é maior. Né? Algo em torno de 90%, 95% das empresas são empresas familiares. E uma das coisas que a gente vê muitas vezes é uma dificuldade de separar o negócio da família. Ou seja, em muitos casos, falta aquele olhar profissional. Perfeito. Tem uma coisa muito boa na empresa familiar, que é o fato da família cuidar como se fosse, muitas vezes, mais um ente da própria família. E isso é muito bacana. Mas, por outro lado, existe em muitos casos uma mistura entre o ambiente de família e o ambiente da empresa. Muitas vezes a gente percebe pessoas que estão dentro da empresa por serem familiares e não necessariamente por terem competências. Quando tu presta um serviço através do impacto positivo para empresas familiares, tu entende que, por exemplo, ao fazer um cliente oculto, até quero te pedir para tu explicar um pouco o que é o cliente oculto para os nossos espectadores entenderem. Tu estás colaborando para o processo de gestão de uma empresa familiar? Sem dúvida, né, Rogério? O que a gente percebeu muito aqui no decorrer do nosso trabalho? Hoje a Impacto Positivo, ela está com 16 anos, rumo aos 17, né, anos de negócio já, e no decorrer desses anos, a gente observou, o nosso negócio tem algumas técnicas e ferramentas tecnológicas bem avançadas, né? Então é um processo cultural que vai acontecendo dentro dessas empresas para absorver e entender se aquilo faz sentido ou não para o negócio, se aquilo acaba atendendo ou não uma dor, né? E até para o próprio empresário, o gestor da empresa, entender se aquilo é um custo ou é um investimento. Então a gente vivenciou muito desse processo, né? E na construção desse processo, da nossa história, dos nossos serviços, a gente se enquadra dentro da empresa no eixo mais comercial e marketing, que está vinculado aos clientes. Então, indo ao encontro da tua pergunta, Rogério, a gente tem, o que a gente percebeu nesse período, né? Que as empresas, elas são divididas ali, tem a área financeira, a área administrativa, né? A área comercial, a área marketing, a área de tecnologia. Então, é muito bacana tu ver o movimento do crescimento, de maturidade de gestão dessas empresas, que acontecem diferente nessas respectivas áreas dentro de uma mesma empresa. Então, em determinados momentos aí que nós passamos, o foco estava muito direcionado para uma evolução, uma maturidade nessa empresa familiar na área financeira. Então ela entendeu que naquele momento ela precisava fazer alguns movimentos na área da profissionalização financeira, dos centros de custo, dos profissionais, né? De tu ter mentorias para construir esse raciocínio com dos herdeiros, dos sócios e assim por diante, nesse trabalho que acontece, isso acaba sendo constante. Depois, em um determinado momento, foi na área produtiva, profissionalizar essa área produtiva, sistematizar, criar processos. Então ela veio profissionalizando e aumentando a sua capacidade produtiva, a sua eficiência nesse sentido. E aí ela foi passando área a área. E algumas empresas um pouco antes, outras um pouco depois, em algum momento elas chegam na área comercial e na área de marketing e gestão de clientes, que aí nos compete, né, trazer
as nossas metodologias, o nosso serviço, para ele entender se aquilo faz sentido ou não na profissionalização do negócio dele. Então, o que a gente observou relacionado ao nosso negócio, Rogério? Que em algumas empresas tu tinha lá a forma, eu até comento, né, porque a gente está inserido dentro do nosso contexto, a estratégia e a ferramenta do CRM. Sim. Que é um software que ele gerencia uma metodologia, uma filosofia alinhada a um software que te ajuda a gerenciar de forma estratégica aquele produto, onde tu vai vender o produto certo para a pessoa certa, no momento certo, pelo valor certo, né? Então a gente começa a trabalhar com as famosas personas de mercado, entregar o meu produto, eu enquanto fábrica, eu enquanto indústria, né? No momento certo, na hora certa. Esse contexto ele veio vindo muito forte ali 2008, 2009, 2010, cada empresa no seu tempo, né? Acontecendo isso. Hoje a gente diz que é praticamente assim, impossível, não impossível, mas tu tem uma dificuldade hoje, né? Uma desvantagem de performance se tu não tem uma gestão da informação alinhada com uma ferramenta de CRM, por Até exemplo. para saber quando é que tu precisa voltar a conversar com aquele cliente, o que tu conversou com ele na última semana, na outra vez que tu esteve lá com ele, para não dar aquele furo, poxa, mas não quer comprar tal coisa? Não, mas eu já te falei ontem que não, ou semana passada que não. Então, exato. o CRM é um sistema informatizado que auxilia esse tipo de situação, né? Isso aí. E quando que a empresa familiar, por exemplo, trazendo como alguns exemplos que me vem à mente aqui, quando que ela procura uma empresa com um impacto positivo, né? Pegar o exemplo aqui só do CRM pra gente tangibilizar um pouquinho, como que ela procura e diz assim, Cassiano, olha só, a minha empresa tinha no minha área comercial 4 pessoas que faziam muito bem o seu trabalho, eu cresci muito, hoje nós estamos com 20 pessoas, né? Na minha área comercial, só que eu tô com um problema de entender o que cada um tá fazendo. Eles às vezes se perdem, ligam pro cliente na hora que não deveriam ligar, e aí o cliente já entende que a gente não tá organizado, né? Normalmente as dores são nesse sentido. Aí a empresa diz assim, não dá mais para eu fazer como eu fazia, eu tenho que criar uma ferramenta, eu tenho que operacionalizar algo que conecte a inteligência de negócio, minhas demandas com a parte operacional da tecnologia. Aí ela vem, começa a entender, começa a construir, e a gente passou por algumas empresas aqui da região nesse processo. Pois é, tu pode comentar um pouco algumas experiências que tu tiveste aqui com clientes aqui da Serra? Eu sei que a Impacto Positivo atende clientes do Brasil inteiro, mas aqui na Serra... Perfeito. Hoje nós temos clientes que a gente tem uma sinergia muito grande aqui, né? Por exemplo, aqui em Farroupilha nós temos o Planeta Água, que é uma empresa fantástica que está vindo com muita inovação, ganhando um mercado muito interessante. Nós temos a Tramontina, temos a Tondo, o Super Andreassa, que é hoje a maior rede do Rio Grande do Sul, né? Em mercados, num crescimento espetacular. Dentre outras que a gente atende, a Randon, Braslux e outras empresas bem bacanas aqui da região. Mas eu gostaria de comentar um pouquinho, por exemplo, como a gente está falando de negócios familiares, né? Nós temos uma empresa que é da região, muito forte, que faz um trabalho espetacular e ganhou... ano a ano vem ganhando muito mercado, que é a Tondo. A Tondo, por exemplo, é uma empresa familiar, muito bem estruturada, né? Hoje, que com os seus líderes ali extremamente conectado nessas tendências. A gente teve a oportunidade de fazer alguns trabalhos com a Tondo, dentre eles foi a participação do Biscoito Orquídea, onde a gente participou do processo de teste da percepção de embalagem do biscoito na construção e no lançamento lá em 2011, né? E na época foi muito bacana porque foi a primeira vez que foi utilizada essa técnica de teste com o consumidor para identificar variáveis e atributos que ele identifica valor. Foi um processo que a gente fez nessa parte de
teste de ferramentas, que foi muito novo, né, na época para... Que envolve grupos, que envolve pesquisa, que envolve perceber qual sabor que de repente aquelas pessoas acham mais atrativo, qual embalagem que a pessoa se interessa mais, são esse tipo de questões? Exatamente. Então, esse tipo de estratégia, onde tu testa, tu põe grupos de consumidores, testa embalagem, testa comunicação, testa sabor, são insights que tu antecipa. Se ele não fizesse essa ação, por exemplo, ele vai identificar tudo isso, mas daqui a pouco vai levar 2, 3, 4 anos. Vai errar. Exatamente, vai errar, vai ter que consertar e às vezes tem um custo alto nesse processo, né? Então isso ajuda muito na velocidade da aceitação do público, consequentemente na performance do resultado. Cassiano, mas conta pra nós uma questão que eu acho que é interessante. O que é o cliente oculto, né? Conta pra nós um pouquinho sobre o que é o cliente oculto e como é que tu acha que uma técnica bem aplicada de cliente oculto pode colaborar com uma empresa familiar. Perfeito, Rogério. A gente tem um exemplo muito bacana que nós estamos em pleno desenvolvimento, plena aplicação, que é nos supermercados Andreassa. Supermercados Andreassa, hoje ele tem 34 lojas da marca Andreassa na nossa região. Então, Rogério, um dos fundadores, né, o Jaime, junto com o gestor de marketing do grupo Andreassa, me trouxeram algumas dores, alguns desafios, no sentido assim, Cassiano, a gente gostaria de estar como se fosse ao lado do consumidor todo dia. Eu gostaria de entender o que ele está vendo valor no meu supermercado, o que ele não está gostando. Eu gostaria de entender loja a loja o que eu preciso melhorar, o que está faltando de produto. Então ele trouxe alguns insights assim, como alguns desejos de conhecimento do consumidor, né, que nos desafiou. Nesse processo de implantação, a gente fez o desenho de uma estratégia muito bacana. Inclusive, Rogério, ele se tornou o segundo maior case de monitoramento da satisfação com o cliente do país, supermercadista. E o maior case do Sul, supermercadista, né, nesse 360 da satisfação. E o que é, a gente chama o programa, inclusive, Monitoramento 360 da Satisfação Andreassa, né? O que compõe, o que caracteriza esse programa? Tem o propósito do Andreassa, que é atender, né, o consumidor, atender o cliente de forma muito personalizado, e eles têm o conceito de pessoas atendendo pessoas. É muito bacana essa parte do RH. E para a gente trabalhar as pessoas, a gente precisa entender o que precisa melhorar. Então nós estamos ali com o propósito de atender o cliente. Então a gente começou a conectar tudo isso, né, nesse processo que é uma empresa familiar, fantástica, com uma história muito linda. E aí a gente foi lá de uma forma mais simplificada e começamos aí em todos os Andreassas perguntar para o cliente como é que foi a experiência dele de compra no mercado. Diretamente para o cliente. Diretamente para o cliente. E a gente dizia assim, oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Rogério, eu sou o Cassiano. Eu vi que você passou pelo açougue, Rogério, passou pela hortifruti, pela padaria, pelas as gôndolas, né? Como é que foi a tua experiência hoje, se tu me der uma nota de 0 a 10, né? Aí ele vai me dizer, não, Cassiano, foi espetacular, eu te dou uma nota 10 por tal motivo, né? Ou ele vai me dizer assim, não, hoje a minha experiência foi 4, porque eu não achei o produto que eu gostaria, porque eu acho que não fui bem atendido na padaria, né? Isso na hora que ele tá saindo ali do processo de... Saindo do processo, né? E aí a gente trabalha ali nesse nosso monitoramento, que ele é pulverizado nos Andreassas, acontecendo todo dia, é muito bacana. A gente trabalha ali assim, os que a gente chama pontos de contato do cliente, na jornada do cliente, né? E mensura essas variáveis, o que ele está gostando, o que ele não está gostando. A partir daí, eu consigo organizar, nós temos um software que categoriza toda essa satisfação, e aí eu consigo ver o que está muito bacana e tem valor para o cliente, né, percebido, o que não tá legal e também tem valor para o cliente que eu preciso melhorar. E aí a gente começa a trabalhar as mentorias
com os gerentes das lojas Andreassas, que a gente chama mentoria da satisfação. Nessa mentoria, Rogério, a gente trabalha, e aí outra questão bacana ligada aos negócios de família, né? Que é uma prática que os irmãos Andreassa têm, é de valorizar os funcionários que entram desde do empacotador. Então, o projeto Andreassa, ele tem muitos gerentes hoje que começaram lá empacotando, fazendo trabalho de reposição, são gerentes. Foram crescendo dentro da empresa. Exatamente. E aí, esse processo a gente vai trazendo essa técnica, vai lá e treina esses gestores, traz essas técnicas, compartilha e nivela para que eles possam replicar dentro das suas lojas. Então é muito legal essa cultura. E aí, respondendo a tua pergunta, né, que eu iniciei com o Andreassa, porque dentro dessa metodologia nós temos também o cliente oculto, que compõe a última etapa do cliente da satisfação 360, onde nós temos a gente recruta consumidores, pessoas que fazem compras, que seguem aquele processo normal, e eles recebem um treinamento de algumas questões que eles têm que avaliar no mercado, e eles percorrem de forma prática essa jornada do consumidor. Como se fossem clientes normais. Como se fossem clientes normais. E aí eles vão avaliando, momento a momento, né? Eles vestem realmente de novo o casaco do cliente, e eles vão sentindo cada momento dessa participação. E aí depois a gente aplica várias interações que a gente chama, né? No final a gente consegue ter uma fotografia, loja por loja, né, de forma geral, como que está o sentimento. Então esse é uma estratégia muito bacana para demonstrar o quanto esse grupo Andreassa se preocupa com o cliente, porque a missão dele é entregar a melhor solução, o melhor produto, com o melhor atendimento, né? E é uma rede muito grande, então em alguns momentos, lógico, com 4.000 funcionários... Algum desvio, algum problema, né? Exatamente. Mas nada como ouvir do próprio cliente, o que ele percebe, como é que ele entende, né? Isso. Mas Cassiano, a gente está chegando no final do programa, mas eu gostaria de ouvir um pouco da tua experiência como docente. Como é que é ser professor de graduação, pós-graduação? Como é que tu concilia as tuas atividades e como é que tu leva as experiências de sala de aula para o teu negócio? Bacana, Rogério. A experiência como professor, ela é fantástica, né? Você é professor, está sempre na sala de aula aí, entende também muito isso, porque ali eu acho um momento muito especial, porque hoje o professor, ele já não ensina mais, né? A gente está num momento com uma velocidade da informação tão grande, com tantos canais, tantas fontes, né? A informação e o conhecimento, ele transita de uma forma muito dinâmica e muito rápida. Então o papel hoje do professor, eu vejo que ele é um mediador no processo do conhecimento. Então quando tu tá ali na graduação ou na pós-graduação, que eu acho muito bacana a pós, porque aí tu tá até num nível de maturidade um pouquinho maior, a gente muitas vezes aprende, né, Rogério? Verdade. Então verdade. Tu traz uma situação, tu ensina alguma técnica e o aluno, que muitas vezes é um gerente, um diretor de uma companhia, né? Ele vem e traz, olha, Cassiano, lá a gente aplica assim, lá usamos a tal técnica nessa situação que funcionou. Então, assim, a gratificação é o aprendizado reverso que a gente recebe, né, nessa interação com os alunos. Então é espetacular, e ali tu consegue também, às vezes numa aula, duas ali de pós-graduação, tu deixa ali uma experiência, uma situação que lá na frente o aluno vem te dizer assim, olha, lembra, professor, aquele bate-papo, aquela simulação que a gente fez em sala de aula, eu startei um projeto na minha área e hoje aconteceu isso. Então é a parte mais gratificante, né? É uma grande troca, na verdade. É uma grande troca. Cassiano, uma mensagem para os espectadores aqui da Serra Gaúcha que estão nos assistindo aqui pela TV Cidade. Então, primeiro a gente sempre agradecer a receptividade que a gente teve enquanto Impacto Positivo e tem, né, nas empresas médias, grandes, pequenas empresas aqui da nossa região, sempre fomos muito bem recebidos, e a questão do desafio, a gente tem aqui uma questão do empreendedorismo muito forte, né, a gente aprende muito com essas empresas também, muita resiliência, e o que a gente deixa de mensagem é sempre estar olhando, né, pro cliente, porque nós estamos num momento muito volátil em termos de experiência, em termos de conhecimento do cliente e de gerações também.
Então, hoje eu deixaria como dica assim, para as empresas acompanhar muito bem esses movimentos de gerações, de experiências que a gente está tendo, né? Por causa de comportamento, até por causa da pandemia, se mudou muito a forma de consumir e de fazer as coisas. Então, eu acredito que hoje esse olhar no cliente ele é um dos pilares principais também na área do sucesso da empresa. Então, fica a dica aí para estar sempre acompanhando, olhando o seu cliente, porque é dali que a gente constrói, né, o resultado do nosso negócio. Cassiano Lan, diretor da Impacto Positivo, valeu pela entrevista, obrigado aí por ter estado aqui com a gente. Eu que agradeço a atenção e a oportunidade de a gente estar conversando um pouquinho aqui, Rogério. Muito obrigado. Para você, nós vamos estar sempre juntos aqui pela TV Cidade, falando sobre negócios familiares, sobre famílias empresárias, sobre soluções para esse universo tão gigantesco que existe de empresas que muitas vezes são a grande construção de uma família e ao mesmo tempo de famílias que são aqueles que constroem as empresas. Tem muita coisa pra gente conversar, tem muita gente boa pra gente ouvir aqui nesse nosso programa. Então já sabe, temos um encontro marcado sempre aqui pela TV Cidade. Fica com a gente, até a próxima!